Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No dia de hoje nós vamos debruçar sobre uma grande questão: por que é tão difícil contar a história da maçonaria no Brasil? O primeiro detalhe que devemos atentar é o grande atentado, né, que se fez contra a história da maçonaria desde muito tempo, né? Afora as relações, por exemplo, da nossa maçonaria com a Igreja Católica, que é uma coisa que nos diferencia em boa parte da maçonaria europeia e internacional, né? Visto que é quase que um antagonismo, né? Ter nascido a maçonaria no Brasil através das igrejas, praticamente com a influência dos padres, seminaristas, né? Como exemplo o Seminário de Olinda, onde as ideias circulavam, as ideias ilustradas que vinham da Europa, e que então essas ideias deram origem a o que seriam lojas primitivas, né? Seguindo a mesma ideia que estava começando a existir na Europa e chegando a desembocar depois em grandes movimentos revolucionários, tal. Então a maçonaria no Brasil ela sempre esteve ligada à revolução, né? Aos atos revolucionários, aos atos de emancipação, por exemplo, como em 1817, como em 1789, né? Como na Bahia também, em 1798. Enfim, então nossa maçonaria ela sempre esteve um passo à frente, né? Nos movimentos históricos, né? Sempre esteve antenada com essas grandes modificações, esses grandes movimentos de ruptura que estavam para acontecer. E passado a independência do Brasil e o Império, onde os maçons aí sim dominaram, né? Tiveram uma grande participação, inclusive como ministros de Estado, né? Fomos, na verdade, né, os artífices desta independência, né? Redigindo a Declaração de Independência, né? Fato este hoje inequivocamente comprovado, né? Embora tudo isso, né, em momentos posteriores a este do Império, do século XIX para frente, nós tivemos então a maçonaria sendo bastante perseguida, porque os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, aqueles, né, já advindos lá do longínquo final do século XVIII, com a Revolução Francesa e com a Ilustração, eles permearam toda a história da nossa maçonaria, sempre estiveram dentro dos ideais de nossas lojas. Então, o discurso político da nossa maçonaria, muito ligado à maçonaria francesa, né, embora que alguns digam que nós tivemos muita influência inglesa também, mas o cerne da nossa maçonaria é a influência francesa. E não é por outro detalhe, não. É porque as ideias vinham exatamente da França. Essas ideias vinham, né, do momento em que estava acontecendo a ebulição da Ilustração, né, do movimento iluminista na Europa. Então eram essas influências que chegavam no Brasil. E eram influências revolucionárias, notadamente, né? A conotação da maçonaria inglesa, né, sobre política é totalmente diferente da maçonaria francesa ou continental. Então, voltando para o nosso raciocínio, o advento da maçonaria no Brasil a partir do século XX, né, quando nós tivemos golpes militares, nós tivemos ditaduras como a ditadura varguista, nós tivemos que enfrentar severas perseguições, né? Então, boa parte da história de lojas centenárias, como em Pernambuco, no Rio de Janeiro, em São Paulo, muitos vestígios dessas lojas foram perdidos, completamente perdidos, né? Foram jogados em lugares desconhecidos, foram surrupiados das lojas, né? As lojas foram proibidas de funcionar, foram fechadas. Então a história da maçonaria no Brasil quase que se perdeu totalmente, né? O que é que nós temos de resgate são obras de alguns autores brasileiros que conseguiram escrever ainda a partir muito da história oral, ou seja, do resgate de maçons que ainda estavam vivos, né? Alguns irmãos de algumas lojas que fizeram registro de suas lojas, né? Assim que viram toda a história ser jogada fora ou ser extraviada, né?
conseguiram fazer um pequeno resgate da história de suas lojas. São esses vestígios que nós hoje temos, né, para poder contar a história, além, por exemplo, de obras como os boletins oficiais do Grande Oriente do Brasil, que nós podemos ter hoje, inclusive na Biblioteca Nacional nós temos, né, até hoje digitalizado já e disponível na web, boletins do século XIX, né, do meio para o final do século XIX, obras assim completas, né, ou boa parte delas que foram já digitalizadas. Então são registros importantíssimos que contam uma época, né, e que boa parte daquilo que existia de cópias daquele material por aí foram extraviados e destruídos, né? Então não era interessante para a ditadura varguista e para outras que surgiram depois que a maçonaria sobrevivesse e contasse sua história, que é uma história belíssima, né? Uma história revolucionária, uma história de luta e de defesa dos interesses também do povo brasileiro. Então é por isso que é tão difícil contar a história da maçonaria no Brasil, porque boa parte dos nossos registros foram perdidos. Alguns irmãos que tentaram escrever depois, alguns até inclusive utilizando fontes não tão fidedignas, criaram algumas inverdades, né, ou fatos que não tem muita comprovação. Mas outros irmãos já fizeram um resgate bem mais fiel, né, e a gente deve procurar exatamente esses irmãos que têm uma base, que têm um resgate mais fiel sobre os registros da história da nossa maçonaria brasileira. É um resgate difícil, é um resgate que ainda precisa de muitos historiadores que surjam, né, para poder estudar essa história, né, resgatar essa história. E a cada momento que vai ficando mais distante no tempo, vai ficando mais distante também o resgate dessa história, né, porque a história tem a ver com a memória. E no momento que a gente vai perdendo a memória, ou seja, ela vai se esvaindo com o tempo e com aquelas pessoas que vão morrendo, a gente vai perdendo esse registro, né? E vamos caindo cada vez mais na inventividade, né? Na subjetividade de quem escreve, que pode criar, ou inventar, ou elaborar coisas que nem sempre podem ser comprovadas, né? Então esse é o risco que a gente corre. Então o resgate histórico da maçonaria é uma coisa fundamental, né? Uma coisa que está na pauta do dia e que todo estudioso maçom, todo maçom que gosta de estudar, de conhecer, deveria estar preocupado em resgatar a história, por exemplo, da sua loja, né? Da sua oficina, né? Da sua comunidade maçônica, né? Do seu estado. É preciso que se preocupar com isso, porque quem não guarda a sua história, né? Não resiste à sua história, não consegue resgatar a sua identidade, né? E a maçonaria brasileira tem uma identidade muito clara com o movimento político, por exemplo. Nesse momento nós estamos tão conturbados, a maçonaria podia estar aí na dianteira, né, desses movimentos, como já esteve no passado, mas as lojas meio que perderam a sua identidade, né? Aquela sua identidade de luta política, revolucionária, né? Existe muito uma discussão agora, não, nós vamos tornar a maçonaria brasileira inglesa, assim, muito tranquila, assim, avessa a discussões políticas, mas não é bem por aí não, né? Essa não é a identidade da maçonaria brasileira, né? Apesar de que os ingleses têm muito a nos ensinar também, né? Mas a situação que vivia a Inglaterra quando a maçonaria surgiu lá foi outra, né? Diferente totalmente daquelas influências que vieram para nós e que nós também vivíamos essa influência, né? Nós absorvemos essa influência porque ela nos identificava com o momento, né? O momento que a maçonaria francesa surgiu é o momento também que nós nos identificamos aqui com a maçonaria, né? Com seus ideais e com a nossa situação, nosso contexto histórico. Tudo se casava, né? Tudo se encontrava. Então, por isso a nossa influência foi notadamente francesa. Vamos buscar estudar mais a história da maçonaria no Brasil, né? Buscar os registros, buscar as fontes fidedignas, resgatar a história das nossas lojas. Esse é o grande legado, né, que nós temos que deixar para as futuras gerações. Uma boa história, uma história bem contada, né? Ou no máximo aquilo que a gente puder contar de melhor, para que a gente possa deixar algum registro, né? Porque aí sim nós estamos construindo a identidade do maçom brasileiro. Isso é muito importante. Bom, meus amigos, esse foi o recado que a gente tinha hoje, um recadinho no nosso canal, e desejo a todos um bom estudo e até o nosso próximo encontro
aqui no nosso canal.